Volta ao plano original. Bom dia, Shalom, sejam bem-vindos aqui juntos mais uma vez na Gleba. E agora de volta, nós estávamos em outro jardim E agora voltamos. e agora voltamos para cá. Para esse jardim aqui. Tivemos um tempo abençoado na viagem. Foi muito bom, um tempo importante para nós e para tudo que o Senhor tem, né? Sim. Para ser trabalhado. Então nós louvamos ao Senhor por todos que estiveram orando por nós e fazendo assim tendo esse cuidado ao longo da nossa viagem. Né? Glória a Deus, que bênção. E nós estamos no De Volta ao Plano Original, temporada 3. Lembrando que a temporada 1 nós trouxemos a essência da visão. Na temporada 2 nós trouxemos vários testemunhos de impacto. E agora na temporada 3 nós estamos tratando da nossa essência, como nós nos movemos na unção de Sacar, principalmente nos ciclos de Deus. Nós já trabalhamos o Shabat, nós já trabalhamos primícias, e hoje vamos começar as festas fixas do Senhor. Ciclo anual, né? E as festas. O chave disso tudo para nós, no nosso movimento, na unção de Sacar, é realmente compreender como essa correspondência com o Senhor em cada um dos ciclos que Ele mesmo estabeleceu faz toda a diferença no nosso movimento, né, Adriano? Sim. Porque muitas vezes a mente ocidental, que não tem essa compreensão trabalhada desde a infância, né? Ela foi muito mais influenciada, ou completamente influenciada pela estrutura da filosofia grega, não se atenta à importância dos ciclos, das épocas, das estações, e quando uma data é marcada por Deus, qual que é o impacto disso nas nossas vidas, não só pessoal, mas nos negócios, no próprio avanço do reino de Deus. Então, nós realmente queremos trazer novamente isso aqui logo no início do dia de hoje, para que você possa estar mergulhando na compreensão e que o Espírito Santo esteja trazendo uma revelação cada vez maior para você sobre isso. E os ciclos de Deus, eles são fundamentais até para você entender o conceito bíblico de tempo. O que está envolvido na construção que Deus estabeleceu na criação e na redenção enquanto tempo. Tanto que Deus, ele cria o ciclo da criação, como está em Gênesis 1:14, e depois ele então cria o ciclo da redenção, como está em Êxodo 12. Tanto o ciclo da criação quanto o ciclo da redenção, nós precisamos ver na perspectiva de Jesus. Sim, todos os dois, né? Porque, na verdade, o que está mais ligado ao ciclo da criação, ele é revelado em Jesus de uma nova forma. Isso. Então, nós não podemos desprezar um, né? E em detrimento do outro. Porque todas as coisas foram criadas nele, por ele e para ele. Está lá em Gênesis, quando Deus enviou a palavra, né? Sim. Haja, quando ele dava aquela ordem na criação. Essa palavra é a expressão de Jesus. Porque Jesus é a palavra, é o verbo de Deus, né? em ação. Isso. Então nós não podemos desprezar o ciclo da criação. Sim. Porque essa é uma tendência, né? Muitas vezes. Isso. Porque ali na criação, muito do que foi revelado foi profetizado, muito ou tudo, né? Foi profetizado na criação. Ou seja, é uma expressão da verdade da palavra de Deus. Sim. É uma expressão para nos animar e encorajar de que o Senhor fala e o Senhor depois, né, cumpre. Isso. Então nós queremos realmente dar essa ênfase importante a respeito dos dois ciclos. É como quando nós nos convertemos, né? Eu acho que esse exemplo eu poderia dar. Antes de conhecer a Jesus, a nossa vida era de um jeito, mas nós tínhamos todos os sinais do amor, da graça,
da salvação, havia toda uma manifestação do Espírito Santo, mesmo que nós não percebêssemos, mesmo que nós não tivéssemos a revelação. E quando então nós recebemos a Jesus, entramos na redenção, nós olhamos para trás na nossa vida e começamos a perceber tantas coisas que aconteceram e que a mão de Deus estava ali, Deus levantou aquele intercessor lá, coisas que a gente não percebia antes. Sim. Então, nós precisamos ter esse respaldo, né, com os dois ciclos sempre juntos. Nós não podemos cair na armadilha de enfatizar um em detrimento do outro. Um é sequência do outro. Primeiro foi o ciclo da criação e depois o ciclo da redenção. E no calendário que Deus estabelece, no ciclo da criação se estabelece o ciclo anual, em que você encontra então o ano bíblico, e no ciclo da redenção você tem os meses. E as festas bíblicas, elas interagem entre os meses e o ano. Elas costuram, né? costuram os dois ciclos, tanto da criação quanto da redenção. No caso, quando você olha para o ciclo da criação, começa com tabernáculos, né? Mas quando você olha para o ciclo da redenção, começa com Páscoa. E Pentecostes faz este elo entre as duas festas. Então é muito importante que você tenha essa percepção. E no aplicativo aí em cursos, no EAD Ramo Estendido, nós temos a escola intensiva de sacar, que aí lá nós detalhamos. É bem detalhado, tem mais tempo do que aqui, né? São 20 aulas, cada aula 1h30. Então é bastante conteúdo. Agora, aqui no De Volta ao Plano Original, nós precisamos voltar àquilo que Deus estabeleceu. Por quê? Porque quando chega nos dias de Constantino, ele tira a igreja do calendário bíblico e transfere a igreja para o calendário greco-romano. A igreja mudou, mas Deus não mudou. A igreja mudou de calendário. Mas Deus não mudou. Mas Deus não mudou o calendário dele. Ele estabeleceu os tempos desde a criação do mundo. Passando pela redenção. E é muito assim, como isso foi muito negado, esse calendário antigo, né? O primeiro calendário, vamos dizer, da criação, foi tão negado que muitos de nós não tínhamos nem conhecimento disso, né? De como essa mudança na época de Constantino foi um deslocamento dos acontecimentos, mas não foi apenas dos acontecimentos, mas afetou muito a mente, a mentalidade. Porque tirou dos princípios da fé, das raízes da fé, que Deus já vinha trabalhando desde a aliança com Abraão, Isaac, Jacó, Israel, as 12 tribos e assim por diante, né? No desenvolvimento da salvação, no desenvolvimento da revelação do plano de aliança. E quando a gente olha para o calendário gregoriano, que é o que nós usamos para negócios, escola, né? E tudo mais, você vai perceber que os meses, eles têm nomes dos falsos deuses greco-romanos. Então, muitas vezes, alguns têm dificuldade de assimilar a questão dos meses hebraicos, mas não percebe que muitos dos meses, se não todos os meses do calendário greco-romano, têm nomes de falsos deuses greco-romanos, greco-romanos, né? Isso. Então, janeiro é um deles, né? Junho, por exemplo, é outro. Isso. Mas só para citar, porque nós não vamos entrar exatamente nisso. E aí, o que acontece? Deus estabelece... Isso é uma consagração, né? Isso é uma consagração. Isso. Quando você coloca nomes, você está dedicando, você está dando uma identidade. Isso. Então, nós precisamos resgatar o calendário bíblico, né? Para sujeitar o calendário greco-romano, sujeitar essa falsa identidade
a verdadeira identidade. E outra coisa que é muito importante é o seguinte: mas é só troca de calendário. Ou só nome, né? Né? Só trocou. Além dessa questão dos falsos deuses, tem a questão da rejeição do que está vinculado com o calendário bíblico, que é o plano de aliança, Sim. que é o plano de salvação. Como Deus se revela a cada mês. Como Deus né? se revela a cada mês. Como que você vai fazer as suas guerras espirituais a cada mês. Né? E como você vai em direção à plenitude do plano de aliança. Isso. E quando a gente estuda um pouquinho mais sobre o calendário greco-romano lá atrás, antigamente, esses falsos deuses, cada mês era dedicado e havia determinadas ações Sim. direcionadas. Então, nós queremos proclamar que o Senhor está restaurando essas raízes bíblicas da fé. Né, da fé nas nossas vidas, e o Senhor está nos colocando de uma maneira nova e revelada Sim. pelo Espírito Santo neste calendário bíblico. Em nome E de aí Jesus. vem, então, como está em Levítico capítulo 23, depois falou a Moisés dizendo: fala aos filhos de Israel e diz-lhes: as solenidades do Senhor, ou as festas do Senhor que convocareis, serão santas convocações, elas são as minhas festas. Então, as festas bíblicas, elas são festas do Senhor. Elas não são festas judaicas, de uma nação, mas são festas do Senhor. Qual é a questão? Acontece que a nação de Israel era a nação primogênita da aliança. Então, a primeira a ser chamada para estas festas era aquela que tinha iniciado o processo de aliança. E foi através desse povo que Deus começou através de Abraão, porque nós precisamos sempre lembrar que toda a história dos judeus, né, começa ali no chamado de Abraão. Sim. Então, ali, a partir de Abraão, Deus começa a imprimir uma identidade para esse povo, uma língua para esse povo. Uma sabedoria. Né? Então, quando nós falamos a nação que expressa, é exatamente por isso. Porque Deus, quando decidiu no seu coração que ele iria iniciar um povo escolhido, ele começa a transferir, não sei se está certo isso, a colocar ali, né, toda essa cultura, essa maneira de pensar, esse calendário, através do povo de Israel, e isso então se torna visível para todas as pessoas. E estes ciclos, e aí mais robustamente, as festas fixas, elas são colunas neste tempo e um instrumento muito didático de Deus para essa transferência de sabedoria, né? Essa transferência de mentalidade de uma nação, de uma identidade de uma nação, dentro da perspectiva do governo de Deus. E é esse o trabalhar. Então, as festas são processos extremamente pedagógicos de Deus. São maravilhosos. São maravilhosos porque vai te levar, a partir desta prática, a trazer à luz a memória prática de princípios de aliança, de propósito, de destino, de sucesso, de movimento de avanço. Até de comunhão. Né? Porque as festas eram esses ajuntamentos. Aí você já está entrando em um ponto-chave. Por quê? Porque um conceito de tempo nos ciclos de Deus, e sobretudo nas festas, é que tempo tem a ver com ajuntamento. E ajuntamento é com quem você se relaciona. Isso. Então, se você não se relaciona adequadamente com Deus, e com o povo que Deus te alinhou, você perde tempo. Patina, né? Você patina. É bem compreensível isso quando a gente pega, só por exemplo, acho que se você pega assim, ou na escola, ou no ramo de negócios, em que você tem que encontrar aquele núcleo, aquele perfil com quem você se relaciona e as coisas fluem. Aquela conexão. Aquela conexão, exatamente. Então, essa questão do tempo enquanto relacionamento,
estabelece um novo fluir nas nossas vidas, né? Esse deslanchar mesmo, quando as Sim. coisas vão acontecendo e a gente nem tudo a gente planejou, nem tudo a gente sabe exatamente como vai ser, mas há os encaixes, as coisas vão se encaixando. Esse encaixe é fruto dessa conexão, desse andar no tempo de Deus. E aí, conforme você vai celebrando os ciclos de Deus, né? Shabat, primícia que nós já vimos, e agora entrando nas festas bíblicas, então isso é muito importante. Por quê? Porque conforme você vai celebrando as festas bíblicas, com tudo que está ao seu redor, né? Tudo que está relacionado às festas, porque não é simplesmente um ritual, né? Não é simplesmente você estar agrupado, é diferente. Né? Tem um propósito. Tem um propósito. Então você vai sendo sincronizado, ajustado no relógio de Deus. E é um processo, né? É um processo. Não é uma vez, um ano. Isso, é um movimento. É um movimento. Aí você vai entender um outro aspecto do tempo, que tempo é movimento. Sim. Então tempo é relacionamento. Tempo é relacionamento. E tempo é movimento. É movimento. E em todas as festas tem colheita. Todas. Então, o ciclo de festas, eles acontecem nos ciclos das colheitas. Nos ciclos das colheitas. Ou seja, a colheita não é só uma vez por ano. Não, e outra coisa. Tempo é colheita e colheita é tempo. Então, se você anda fora do tempo de Deus, você anda fora da colheita de Deus. E aí você anda na escassez. E aí entra a pobreza sistêmica. Exatamente. Então, veja como que tudo isso está conectado e que muitas vezes se você ficar só preso numa data ou só preso em um nome, nós não conseguimos perceber essa interação essa estratégia, essa sabedoria, né? Essa sabedoria. A melhor palavra realmente é sabedoria. Por isso que a unção de Issachar é uma unção de sabedoria. E Eclesiastes diz que o coração do sábio discerne o tempo. Então, é uma sabedoria que Deus transfere. Eu gostei dessa palavra. Que transfere. É uma impartição, né? Porque é algo assim, você não vai pela aparência das coisas, você não vai pela aparência das circunstâncias e nem pela aparência das pessoas. Isso. A gente vai se mover pelo tempo de Deus. Então, isso faz muita diferença. Porque senão você olha para o clima e fala, não sei se vai dar ou não vai dar. Mas se é tempo, o teu posicionamento é outro. Não, é o tempo, né? Então você tem essa autoridade. Ou se você tem um movimento estratégico, um negócio para fechar, você não vai pela aparência, puxa, isso aqui é tudo que eu precisava, olha aqui, tá tudo certo. Não, você não olha dessa forma, você olha pelo tempo, procurando discernir se é o tempo, se é a característica que Deus está dando. Isso é muito importante porque algumas pessoas dizem, mas essas festas não são festas para discípulos de Jesus, o que é um equívoco. Por quê? Porque Jesus celebrava as festas e os apóstolos, por exemplo, Paulo, fazia a sua agenda tendo como base as festas. Então, igual a gente fala, fim de ano, férias. Aniversário. Paulo era assim, na festa tal. Eu quero estar em tal lugar, na festa tal. Né? Então, as festas eram esse marco de referência, de meta, de destino, de propósito. E isso tudo foi perdido e que o Senhor tem restaurado. Isso foi perdido lá em Constantino, que foi o que a gente começou a live. Então é o seguinte, é preciso que nós estejamos trazendo de volta o que foi perdido. E agora uma glória maior. Sim. Porque é na revelação de Jesus. E veja, isso aconteceu conosco. Nós não celebrávamos os ciclos de Deus nem as festas. E Deus começou a trabalhar conosco. E por incrível que pareça, nós começamos a restauração pela festa dos tabernáculos. E por isso, mesmo havendo... E isso foi antes da nossa conexão lá com o Chuck. Com o Glória de Sião. Foi antes. Foi antes. Então você veja, o Espírito Santo é quem trabalha. Nós só chegamos lá
Porque nós já estávamos Porque nós já movimento. estávamos nesse movimento. Né? Inclusive, Porque você se- falou para mim assim, olha, É. Adriana, eu encontrei um lugar que nós já fazemos, nós nos movemos. É muito parecido. É muito interessante como o ser humano que se move pelas aparências, e eu acho que a aparência tem tudo a ver com isso aqui, sempre vai falar, mas vocês, né, fulano faz isso por causa do Beltrano, né? Isso é viver por aparência, é quando você acha que as pessoas se movem, é a tal da tendência, Sim. né? Mas quando você se move com o Espírito Santo, ou melhor, o Espírito Santo te move, ele vai te despertando e a partir desse despertamento no movimento que você faz, você chega no agrupamento, que foi exatamente isso, o tempo, né? Sim. Nos levou a chegar até o ajuntamento do Glória de Sião. Do Glória de Sião. E isso, então, é que houve essa identidade. Mas a maioria das pessoas não entende dessa forma, Não. né? Porque, e esse é um problema da idolatria. Isso. Porque a idolatria coloca o seu foco nas pessoas. E não no mover do Espírito nos Santo. Monumentos. Então você está lá por causa do fulano. Então você está lá porque lá acontece, tem muitas portas de oportunidade. Isso. E não pelo mover do Espírito Santo que já vai te carregando ao longo do tempo. E estabelecendo a ordem de avanço no reino. O nosso Deus é um Deus que coloca ordem. Ele colocou ordem nas tribos para o movimento de avanço. Agora, é muito importante nós observarmos o seguinte, e hoje nós queremos falar hoje sobre a festa dos tabernáculos. Sim. E a festa dos tabernáculos são algumas celebrações. Então eu vou colocar aqui e depois... São várias, né? São várias celebrações. Elas na verdade, acontecem assim, uma após a outra. Na verdade, são 23 dias. É o período mais festivo do ano. Eu vou colocando aqui e depois a gente vai conversando. Começa no primeiro dia do 7º mês, que é o mês de Tisri, começa o ciclo anual. Então, é o primeiro dia do primeiro mês do ciclo anual e é o primeiro dia do 7º mês do ciclo redentivo. E você começa... Repete. Vou repetir. Mais devagar, porque eu me lembro que quando a gente começou, para mim era difícil. Então, eu imagino, às vezes alguém está ouvindo pela primeira vez, né, e vai falar, peraí, como é que é isso mesmo? Começa com o primeiro dia... o primeiro dia do mês bíblico de Tisri. Que é o 7º mês. Que é o 7º mês do ciclo redentivo e é o primeiro mês do ciclo anual, do ciclo da criação. E esse ciclo anual é o que nós marcamos, em que o número do ano é marcado. É marcado. Então você começa com Rosh Hashanah, que é a cabeça do ano, é o início do ano, tá? E você começa neste dia com a festa das trombetas, que é Yom Teruah. Que é uma festa de despertamento, de chamamento. É no mesmo dia. No mesmo dia. Aí você tem 10 dias de Techuvá. Techuvá é reverência, é temor do Senhor, para você se quebrantar, para você fazer a volta, retorno, fazer os concertos. No 10º dia do mês de Tisri, você tem então Yom Kippur, que é o dia da expiação. Por sinal, amanhã começa hoje ao entardecer. Horas. Começa Yom Kippur. E amanhã é o dia todo até as 18 horas. Até as 18 horas, que é um dia de você buscar ao Senhor, de você jejuar. Se tem um dia para você jejuar, é este o dia. E esse ano, esse dia está caindo para nós brasileiros numa data muito chave. Né? Isso. Então, você sabe o que é celebrado no dia 12, né, como uma instituição nacional. E nós estaremos exatamente em Yom Kippur nesse período. E Yom Kippur, a palavra expiação significa cobrir. Cobrir o quê? Iniquidades, transgressões, pecados pessoais, da família, da igreja, do ministério e da nação. Sim. É? E aí nós vamos para o sangue de Jesus. E aí né? Jesus ele é a propiciação pelos nossos pecados. Expiação em hebraico, propiciação em grego, que é você ter o perdão e a purificação. É a mesma palavra. É a mesma palavra. Né? E aí, quando você chega no 15º dia, aí você tem a celebração de Sukkot, que é tabernáculos. Sukkot vem da palavra suká. Suká é tenda. Tendas, Sukkot. Plural. Plural. Né?
Então aí você tem a festa de tabernáculos, que é uma festa para você celebrar a glória de Deus. Que é exatamente quando estará acontecendo o impacto profético. O impacto profético vai estar bem no centro, porque a festa dos tabernáculos, ela tem 7 dias de celebração, e aí o 8º é o último e grande dia da festa. Como Jesus mesmo. Então você tem uma super semana para você se alegrar. E muita festa. Para você se alegrar nas bênçãos do Senhor. Porque eu acho um dos aspectos, porque cada festa tem a sua revelação, né? Sim. E um dos aspectos da festa de tabernáculos, com o próprio nome das cabanas, Isso. é essa retrospectiva que traz com aquela questão do deserto, sim, né? E de como as coisas são perecíveis, como vulneráveis. E aquele movimento do povo, né, que tinha montava a tenda, desmontava a tenda, sempre na dependência do Senhor. Diariamente, pegando aquele maná, né, que não podia nem passar de um dia para o outro porque apodrecia. Então, confiar no meio daquele deserto que estava andando na direção certa. Isso. Né? Porque no deserto, só Deus para fazer um caminho no deserto. Então, quando eu me lembro de tabernáculos, eu sei que tem muitas coisas para celebrar em tabernáculos, sim, mas essa sempre me traz como essa vulnerabilidade nossa como seres humanos, como nós somos pequenos, frágeis, como nós somos pó, e como Jesus veio morar, né? É interessante, tabernacular. Porque o texto de João, quando diz, né? E o verbo se fez carne e habitou entre nós. Esse verbo habitar, na verdade, ele se tornou tabernáculo. Então, Jesus, a festa dos tabernáculos é a expressão da encarnação de Jesus. Da presença de Jesus. Da presença de Jesus. Porque em todo esse movimento das tendas no deserto, Deus mandou construir um tabernáculo, sim, para habitar no meio deles. E Jesus é o cumprimento disso. Para manifestar a sua glória. A sua glória, falar sobre tudo. Então é algo extremamente extraordinário, porque nessa pequenez, vulnerabilidade, você vê o cuidado de Deus. Você vê a provisão de Deus. O amor, né? Você vê a direção de Deus. E em tudo isso você vê o amor de Deus. Porque você vê algo, tem um salmo que eu gosto bastante, que ele fala assim, que Deus, ele sabe que nós somos pó. Isso. Mas mesmo você sabendo, sempre menciona. Eu sempre menciono porque eu acho isso lindo. Mesmo sabendo que nós somos pó, ele enviou Jesus, o seu unigênito, para trazer essa salvação, e não só salvação, mas nos usar, nos dar essa honra de termos o Espírito Santo habitando em nós. Isso. E sermos seus agentes, seus servos aqui. Não, e aí é algo muito interessante, que eu também amo a festa dos tabernáculos, porque além de Jesus ele se tornar tabernáculo, ele nos fez tabernáculos. Então, nós nos tornamos tendas. Sim. Nós nos tornamos carregadores da glória. Carregadores da glória. Então, quando você celebra as festas bíblicas, não fique preso nos rituais. Isso. Porque muitos que condenam as festas bíblicas é exatamente porque os olhos deles estão nos rituais. Isso. E esses rituais, realmente, Jesus cumpriu. Mas o que nós precisamos é ir além dos rituais. É nós estarmos realmente permitindo que o Espírito Santo nos dê essa revelação fresca, renovada a cada ano sobre as festas, para que a gente sermos sincronizados no tempo. Sim. Né? Porque quando você vai para a festa, você é sincronizado no tempo. E aí você passa por todos esses processos. Eu me lembro de uma vez que eu fui num dos bairros de muitos judeus em São Paulo, e conversando com uma senhora,
que até, vamos dizer assim, ela não é uma judia tradicional, mas o que ela diz? Que as festas bíblicas mantiveram o povo judeu como nação. A identidade. A identidade. Então, quando você celebra as festas bíblicas, e nós estamos falando hoje das celebrações de tabernáculos e tabernáculo em especial, você traz esta identidade, essa cultura do reino, que ano após ano vai assim solidificando e consolidando em você. Aleluia. 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 E então, irmãos e irmãs, nós não podemos ter a perspectiva que as festas cessaram em Cristo. As festas se cumpriram em Cristo. E nele nós temos a plenitude dessas festas. Então nós não nos movemos aqui no Centro Apostólico no sentido de que as festas cessaram. As festas se cumpriram. E nós desfrutamos da plenitude do cumprimento dessas festas. E de todo o trabalhar dos processos de Deus e dos ensinos, das instruções do Senhor. O Espírito Santo que está em nós, né? Ele amplia o nosso entendimento. Sim. Ano após ano. Ano após ano. Ele renova, né? Vivifica esse entendimento, essa revelação sobre cada festa. Sim. E eu gostaria de ler aqui o texto de João, capítulo 7, a partir do versículo 37, quando Jesus faz uma das revelações a respeito dele mesmo, né? E isso foi na festa de tabernáculos. No último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de águas vivas, de água viva. Isso ele disse com respeito ao Espírito Santo. Então veja, ali naquela festa, além dele trazer a revelação de quem ele era, sim, ele ainda expressou a vinda do Espírito Santo de uma maneira assim geral, porque até então, antes de Jesus, o Espírito Santo ele não habitava em todos, né? O Espírito Santo ele visitava algumas pessoas, alguns escolhidos. E na festa de tabernáculos é que Jesus anuncia essa presença maravilhosa do Espírito Santo. Continuando a leitura aqui, pois o Espírito até aquele momento não fora dado, porque Jesus não havia ainda sido glorificado. Então, realmente, nós estamos aí às portas dessa festa de tabernáculos. Já celebramos Rosh Hashanah, já celebramos Festa das Trombetas, já passamos por Techuvá. Hoje à tarde, às 18 horas, estaremos aqui na Gleba fazendo o primeiro turno da Vigília Web, que acontece lá no canal do Ramo Estendido no YouTube. Entrando em Yom Kippur. E depois, celebração de tabernáculos, impacto profético, aleluia. Vai ser uma bênção. E eu quero, assim, encorajar você para realmente participar. Irmãos e irmãs, não deixe passar, não deixe para depois. Venha, participe, celebre presencialmente. E, não dá para eu ir realmente, aconteceram circunstâncias. Então, celebre na sua casa, não deixe de celebrar esse tempo. E deixa eu dizer algo que todo ano nós sempre alertamos. Cuidado com aqueles ou aquelas situações ou pessoas que roubam a sua alegria. Isso. Cuidado. Cuidado com circunstâncias, com pessoas, com conversas, com notícias. Principalmente nós que estamos vivendo esses dias conturbados aqui no Brasil com situações de todos os tipos. Nós trazemos essa palavra. Que nada roube a sua alegria nesse tempo, porque a festa dos tabernáculos é um tempo para nós nos alegrarmos no Senhor. Então, nós não vamos... E olha que interessante, deixa eu só fazer uma observação. Nas três festas,
aqui é enfatizado a alegria é a festa dos tabernáculos. Quando os judeus são restaurados, eles voltam da Babilônia, né? Eles começam a restauração pela festa dos tabernáculos. E é ali que Neemias diz algo que todo mundo cita. A alegria do Senhor é a nossa força. E ele estava... surge num contexto da festa dos tabernáculos. Porque as pessoas estavam tristes e ele diz, não vos entristeçais. A alegria do Senhor é a nossa força. Elas estavam tristes por quê, né? Porque Jerusalém estava destruída, porque os inimigos estavam se levantando contra a reconstrução, porque elas perceberam que haviam deixado de cumprir, de celebrar as festas. Então elas estavam entristecidas. Muitas vezes essa tristeza, ela é, entre aspas, até justificável, né, por algo lícito. Mas alegrai-vos no Senhor. E deixa pra gente concluir hoje, porque senão a gente estica muito. A gente vai longe, né? Deixa eu dar aqui um testemunho que aconteceu no Head of the Year. Que foi lá na celebração, lá no Glória de Sião. Quando eu cheguei, eu fui buscar o fone de tradução em espanhol, e a pessoa que me atendeu, ela chama Joy. E o que ela fez quando ela me viu? Porque já nos conhecia. Porque já nos conhecia. Ela deu aquele sorriso. Aí eu fui e chamei a apóstola Daniela. Joy é alegria. Joy é alegria. Porque nem todo mundo, né? Joy é alegria. E quando ela viu a Daniela, ela sorriu. Na ministração seguinte, no momento profético, o apóstolo Chuck Pierce chega e diz sobre a alegria. Na estação à frente, vocês precisam se mover em alegria. A tribo de Judá estava liberando esse som de alegria. Então, veja bem, nós estamos indo para uma festa de alegria. Faz 2 meses, deixa eu falar aqui, porque essas coisas a Adriana esquece. Faz 2 meses, 2 ou 3 meses, que nós estamos com um som no carro, que o nome da música é Rejoice, que é alegre-se. Faz de 2 a 3 meses. Então nós já... Não, e tem uma outra música que é Joy. Que é Joy, que é a alegria. Então faz já uns 2 meses, 3 quase, que o Espírito Santo já estava falando conosco. A alegria é chave para a próxima estação. Então quando nós chegamos lá e aconteceram essas situações, veja, o Espírito Santo, ele sempre vai trabalhar com você, para te convencer, para te preparar, para que quando ele faça algo público, você já esteja preparado para receber. Né? Então nós queremos também declarar que nós decidimos nos alegrar. Veja, não é apenas decidimos louvar, nós decidimos nos alegrar. Porque o Senhor ri dos seus inimigos. Talvez você vai precisar se esforçar um pouquinho para se alegrar. Mas eu quero dizer que você deve fazer isso. Não fique preso às circunstâncias difíceis, aos desafios, às tristezas, às impossibilidades, aos obstáculos. Diga assim, Senhor, eu vou me alegrar. E sempre trazer as crianças junto. Nossos filhos sempre juntos. Não porque está tudo bem, não porque as coisas estão acontecendo como nós esperávamos, não é por isso que nós nos alegramos. Não. Nós nos alegramos no Senhor. Porque Ele é fiel, Ele é poderoso e Ele é digno da nossa alegria. E na presença dEle há plenitude de alegria. Há uma unção de alegria que flui do trono. Então eu quero assim decretar que o espírito de religiosidade, a cultura da religiosidade, que traz um peso, um ranço de sobriedade, de seriedade, que impede as pessoas de se alegrarem e que até de certa forma traz um certo orgulho espiritual, né, nas dificuldades, né, nas guerras. Tem que repreender esse espírito de Mical, né? Você tira isso em nome de Jesus da sua vida, esse espírito de Mical, porque senão você vai ver as pessoas se alegrando e corre o risco de falar, nossa, mas eu sou mais espiritual. Eles nem estão vendo a guerra, eu estou aqui vendo a guerra. Olha,
remova isso, é hora de você se alegrar no Senhor. Muitas vezes você nos vê ou vê outras pessoas e a gente sempre assim animado, disposto, né? E você até pensa, mas vocês são apóstolos. Vocês não têm guerra. Tá tudo bem, você nem imagina o nível de guerra que cada um enfrenta, né? Mas nós queremos realmente declarar alegres, escolha se alegrar no Senhor nesse tempo. Que bênção. Isso é centro apostólico. É o nosso centro apostólico, o Hub 5x7, esferas apostólicas, uma clareira para as nações. Então, Aleluia. faça parte desse movimento. Invista neste projeto, nesse empreendimento do reino, Amém. de transformação da sociedade e uma clareira para as nações. Para você fazer isso é simples. Há uma única chave Pix, Projeto Campinas, me deu um branco. Projeto Campinas, ramoestendido.com.br. Gente, eu falo isso todo dia. Acho que é. Projeto Campinas, ramoestendido.com.br. Amém? Deus abençoe. Deus abençoe.